Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada muito especial. Hoje a gente vai falar sobre design, criação de produtos. E esse podcast aqui ele faz parte de uma série de podcasts que a gente está fazendo de episódio, falando sobre corredoras, junto com a Alten. Hoje a nossa convidada é a Vanessa Cotters, ela é diretora de produtos da Alten. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Edu. É um super prazer estar aqui. Obrigada mesmo, viu? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a criação de produtos, de design, de trazer produtos para os corredores que vão facilitar a vida, vão melhorar a performance dos corredores, que eu acho que é muito importante, né? A gente vai falar de uma coisa que as pessoas não levam como equipamento, não consideram como equipamento e que é essencial, fundamental e divisor de águas aí, né? Que é roupa, né? Com certeza, né? O pessoal leva muito em consideração na hora da corrida o tênis, o GPS, mas o vestuário, ele é fundamental, né? Porque ele pode estragar uma prova de uma pessoa, né? Acho que os relatos, a gente sabe, né? Que os relatos sobre, top me machucou, a bermuda me machucou, enfim, qualquer roupa pode tirar uma pessoa da corrida. Então, você passa ali meses treinando e chega na hora da prova, você simplesmente não consegue dar o seu melhor. A gente fala que a roupa boa, né, o equipamento têxtil, né, que é o vestuário bom, é aquele que você não lembra que você está vestindo, né? E a gente trabalha nesse sentido. Como começou a tua história com a Alten? Começou bem no comecinho da Alten, então eu estou desde o começo. A Alten tem um pouco mais de 8, 9 anos, mais ou menos. Eu estou nesse mercado de confecção tem que falar, né? 25 anos. Há 25 anos eu trabalho com confecção, com roupa. E há 20 anos eu trabalho especificamente com roupa esportiva. Então, são 20 anos aí ouvindo o que vocês, principalmente, trazem, né? De feedback e tudo mais. Já trabalhei com mais de 15 marcas entre esporte e fitness, nacionais, internacionais. E eu tinha um escritório, em 2013, 2014, mais ou menos, eu tinha um escritório, né? Por alguns anos eu tive esse escritório e eu atendia várias marcas esportivas, né? Então, eu prestava consultoria em termos de criação e desenvolvimento de produto para essas marcas. Até que um dia eu recebi um e-mail do Christopher Spikes, que você conhece, e falando se apresentando, explicando que ele estava montando uma marca, que ele queria conversar comigo, que ele tinha recebido algumas indicações a meu respeito e queria conversar. Aí, cheguei, né, um dia para um café com o Christopher e ele me mostrou algumas peças que ele estava começando a experimentar, tudo mais, peças femininas, peças masculinas também na época. E eu fui muito honesta, eu falei, Christopher... isso não dá certo por causa disso, isso também não, essa cor não funciona no Brasil, isso daqui vai dar atrito. Peças que ele se inspirou em peças de fora e que ele estava testando aqui no Brasil. Tá. Falei, perdi o cliente, né, Edu? Falei, só muito sincera. Muito honesta demais e perdi o cliente. Falei, tudo bem, vai, paciência. No dia seguinte ele me ligou, e aí, quando é que a gente começa? E justamente por isso, porque ele falou, não preciso que alguém valide o que eu estou fazendo, eu preciso de alguém que me dê a direção correta. Sim. E aí começou a nossa história, já são 8, 9 anos aí de trajetória. Foi isso. A gente já participou de algumas cocriações de produtos, a gente já visitou algumas marcas também, né? Eu sempre fico imaginando como é que começa a criação de um produto, até a gente chegar no final, assim. Mas a primeira coisa, estamos aqui na nossa sala de reunião, vamos pegar aqui um papel para começar um produto. Como é que é esse processo de criação? Eu costumo dizer, e eu gosto de entender assim, é como uma alquimia. É uma alquimia mesmo. Obviamente, tem toda uma bagagem que a gente traz, né, que a gente vai formando ao longo da profissão. Mas na Alten, especificamente, a gente recebe muito input. Eu vivo 24 horas com inputs. Das nossas esportistas, claro, e de consumidora final, da cliente, da corredora que está ali no dia a dia, que está comprando. Esses inputs, eles vão chegando para a gente. Obviamente, a gente vai estudando, entendendo o peso e tudo mais. E a gente começa um processo... A gente trabalha muito em cima de design thinking, né? Na Alten, eu tenho esse privilégio de trabalhar... O que é design thinking? O que é design thinking?
A gente fala muito, né? Acho que é uma palavra que a gente comenta bastante hoje em dia. Design Thinking é uma ferramenta, uma técnica de criação. E ele se baseia no conceito essencial do design, que é resolver problema. E eu acho isso fantástico. Design, a essência do design é resolver problema. E o Design Thinking traz isso. E aí ele tem o Design Thinking, essa ferramenta, né, de criação, essa técnica de criação, se baseia em 3 pontos super importantes, que é a empatia, que também é uma palavra super falada hoje em dia e super importante, é essencial. Colaboração, então, você sabe, a Alten cria tudo em parceria com as corredoras, com as consumidoras finais também, e experimentação. Então, tudo que a gente faz é testado. Então, lógico, aí entra num fluxo, né, num processo de transformar isso em realidade, né, em coisa física, né, sair da ideação e trazer para o físico, e aí entra num fluxograma de trabalho, né, no dia a dia, mas essa ferramenta, ela é o pilar do que a gente faz na Alten, como criação. Então, vai vir desses inputs todos, né, que a gente recebe, e aí entra nisso, na empatia, na colaboração e na experimentação. Conseguiu? Sim. Então, se você fica de olho nas redes sociais para ver os comentários das corredoras e também das embaixadoras, das atletas que fazem parte do time da Alten, né? Sim, e mais do que isso, porque com essas mulheres a gente tem uma relação muito próxima, né? Basta pegar o telefone e trocar uma ideia. Mas mais do que isso, o consumidor final. E é muito possível, né, com o alcance que o canal tem, algumas vão lembrar, a Vanessa que me ligou uma vez. Eu não passo, você liga? Eu ligo. Eu não passo uma semana. Assim, na minha table ali de trabalho, Edu, não tem uma semana que eu não fale com alguma consumidora final. E a consumidora final que às vezes fez uma reclamação no site, no Instagram, ou que, enfim, são várias as maneiras, ou às vezes que comentou com uma esportista nossa e a informação chegou até mim, passa o telefone que eu quero falar com essa pessoa. E essas mulheres trazem muitos inputs importantes, muitos, e eu tenho a vantagem também, a sorte de sempre receber, é muito difícil a gente receber na Alten uma crítica pesada, raivosa, não existe. E eu observo que, geralmente, é muito natural, eu não tenho texto pronto para falar com essas mulheres, mas o meu primeiro sentimento, quando eu ligo para elas, é de agradecer o tamanho da generosidade que elas têm. Porque as informações que a gente recebe é muito de... Sabe, o produto de vocês é muito legal, mas, para o meu biotipo específico, tem um ponto aqui que, se vocês fizessem assim... Sabe, é tão generoso, então não dá receio de ligar, sabe? Você não fica, ai meu Deus, eu vou ligar, ela vai me xingar. Não. Não é uma ligação que você vai receber só reclamações, né? Não, é uma colaboração. Olha uma coisa interessante, a gente postou alguns dias atrás um Reels no Instagram, falando sobre a política de troca, né, que a Alten tem. Como que é? Ame ou devolva. Ou devolva, né? Então, você já contou essa história. Daí algumas pessoas até duvidaram, falaram assim, será que é assim, né? Posso devolver um produto? Mas o número de corredoras falando bem, nossa, não tem como devolver porque você já vai amar, assim. E muita gente falando que adora os produtos da Alten, foi impressionante. Mas eu imagino que no começo é difícil, né? Qual que era a principal dor das corredoras ou a principal queixa das corredoras com relação aos vestuários que você recebia? Edu, eu vou dividir em três etapas essa resposta. Primeiro desmistificar a ideia de que as mulheres têm que o problema é o corpo delas. Então, é muito comum as mulheres terem esse discurso de tipo, eu tenho um problema, sabe? Que o meu corpo, o meu seio, o meu quadril... Como se ela tivesse que se adaptar ao vestuário, né? Isso é chocante. E aí a primeira coisa é desmistificar, não, seu corpo não tem problema nenhum. O problema é que você não está usando o top adequado para o teu biotipo, para a tua necessidade ou para a tua preferência. Sim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E uma coisa que a gente observou muito
não ter modelagem adequada para o corpo da brasileira. E o corpo da brasileira é diverso. Não tem padrão, né? Então, a gente via muito esse tipo de reclamação de tipo, cara, não funciona, porque, tá vendo, eu tenho o quadril, mas eu tenho a cintura mais estreita, ou o meu seio é mais assim, assado. E as roupas que a gente tinha no mercado há 10 anos atrás não atendiam essa diversidade de biotipos, né? Então, esse foi um ponto. E a questão de seio. E até hoje isso é comum, assim, e a Alten está justamente para atender, esse é um dos pontos principais. A dor nos seios que elas sentem. Isso é muito comum. Eu, quando estou correndo, eu já fiz isso muitas vezes. De vir aquela mulher com o seio balançando e eu parar falando, amiga, para, vem aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Porque seio balançando rompe fibra e não... A única maneira de você reverter aquele rompimento é com uma cirurgia plástica. Você não consegue de outra maneira. Então... E é a dor que causa, né? E te desmotiva, né? Te tira. Falar, cara, eu não vou correr porque meu seio dói muito. Às vezes a gente está na praia, tá eu e a Val lá, daí a gente observa uma corredora, daí ela fala assim, nossa, aquele top é horrível para ela correr. No final do dia, ela vai estar com muita dor, né? E a gente percebe, assim, que ela foi lá, ela pegou um top que não era para corrida, né? Talvez seja dê para ela usar na academia, mas para corrida não, né? Exato. Tem essa mistura, né? Essa mistura de ideias. Ou talvez... hoje já está diferente. Hoje, até com tantos canais de comunicação, enfim, que fazem chegar a informação, está um pouco melhor. Mas há tempos atrás, 10 anos atrás, as pessoas não entendiam. As pessoas não entendiam que que o vestuário é equipamento. E que pode te desmotivar completamente ou te motivar muito mais, né? A gente falou bastante nos outros episódios que foi uma revolução para as corredoras essa mudança dos vestuários, né? Porque se a gente voltar um tempo atrás, não dava para a mulher correr por causa dos vestuários, né? Sim. Era muito ruim. Era um calção que era de homem, praticamente, e um top que não funcionava, né? E até acho que no episódio passado, a gente conversou com a Thaís e com a Kelly, elas falaram que muitas corredoras vêm falar para elas que usam 2 tops. Sim. Né? Imagina, você usar 2 tops porque um não funciona, né? Esse é um problema por causa da dor no seio, né? Do seio balançar. E por isso que a Alten também é uma marca especificamente feminina, né? Todo mundo fala, ai, que pena que não tem para homem. É muito comum. Acabei de falar para você, não tem uma jaqueta dessa masculina, né? Todo mundo fala, puxa, quando que vocês vão fazer o masculino? E eu digo que... É muito focado, né? Fazer uma marca focada em mulher, nas especificidades do corpo feminino, é muito complexo. Fazer a versão masculina da Alten é começar uma marca do zero. Porque daí a gente vai ter o compromisso de criar um produto com propósito, com performance para o homem, que é totalmente diferente da mulher, né? Totalmente. E a gente gravou com o Cris, né? O Cris, ele é americano. E foi uma aula o episódio dele, né? E uma coisa assim que eu fiquei na dúvida é por que vocês falam que a Alten ela tem uma engenharia americana? Sim, bom, acho que primeiro eu já posso te dizer que o Cris é um engenheiro, né? O Cris é um grande engenheiro americano e é muito comum, Edu, a gente ouvir ou ler falando sobre tecnologia na roupa esportiva. Tecnologia têxtil, ela está disponível para todo mundo. Todo mundo que queira fazer um produto de vestuário para esporte tem acesso. A grande diferença é o que você faz com essa tecnologia, é a engenharia que você dá para esse produto. E essa foi, acho que, uma das minhas buscas, acho que foi a grande busca, né? Assim, utilidade, engenharia, na minha profissão, e com o Cris, com a Alten, a gente conseguiu dar esse match. Então, tecnologia sem engenharia não é absolutamente nada. É mais um. Com certeza. Sabe? E o Cris tem esse olhar da engenharia, a gente troca muito, ele é muito presente na criação dos produtos,
E por isso que a gente fala, né? A gente tem uma engenharia americana, a gente tem esse olhar de um engenheiro. Em engenharia, a gente entende que, cara, quando você é engenheiro para tudo, é incrível. E ele traz muito desse olhar da engenharia. A gente constrói muita coisa junto, a gente troca muita coisa junto. Por isso que a gente fala da engenharia americana. O meu pai é engenheiro, meu cunhado é engenheiro. Eu fiz 3 anos de engenharia, daí eu falei, não é para mim, porque eles têm uma lógica diferente, né? O pensamento é diferente do engenheiro, né? É um pensamento muito... Às vezes eu brinco com o Cris que linha reta, assim, né? Cartesiano, né? Mas é muito lógico, é muito objetivo e com resultado, né? Você tem resultado. Sim. Vanessa, a gente sabe que os produtos da Alta estão disponíveis lá na Centauro, na Decathlon, e são lojas multimarcas. A gente vai encontrar várias marcas lá. E às vezes a corredora vai comprar, ela vê lá um monte de top na prateleira. E alguns tops a gente sabe que eles não são para corrida, eles são voltados para academia ou para outro esporte. Como é que a gente pode ajudar essas corredoras a diferenciarem um top para academia de um top para corrida? Quais são as principais diferenças? Edu, eu acho que quando a gente separa academia de corrida, a gente acaba ficando acaba sendo uma comparação injusta, porque cada esporte vai ter a sua necessidade como prática, enfim, vai ter a sua demanda, né? Cada esporte é único, tem os seus movimentos, tem as suas necessidades específicas. Quando a gente está falando da corrida, eu vou explicar, acho que vai ficar mais claro. Quando a gente está falando da corrida, o que a gente tem? Bom, corrida é um esporte de alto impacto. Primeiro ponto. Se você tem alto impacto, seja homem ou mulher, você vai precisar de compressão. E, no caso da mulher, sustentação para os seios. E o outro ponto importante da corrida é um esporte de movimentos muito repetitivos. É diferente, por exemplo, de vôlei. Você tem um leque de movimentos muito maior, uma repetição menor para aqueles movimentos, né? E um leque maior. A corrida, não. Você está naquele mesmo movimento por horas. Então, como que isso se traduz em vestuário, né? Atrito. A partir do momento que você tem alguma coisa, um tecido em contato com a sua pele, você tem atrito. Fato, você não vai correr pelado, né? Então, você vai ter o atrito ali. Agora, como que a gente faz para minimizar ao máximo esse atrito? Então, esses são os 2 pontos principais, assim, que diferenciam um produto focado em corrida e focado em outro esporte, ciclismo, natação, e academia. Academia, por exemplo... um outro ponto, que a corrida, que eu acho que é importante a gente salientar na corrida. A corrida, você, no geral, acho que é 50%. Pela última pesquisa que a gente realizou, 50% das pessoas correm, ou das pessoas ou do tempo, em academia ou na rua, né? E cada vez a rua está crescendo mais e mais e mais. E aí você ainda tem a questão do clima. Então, se está chovendo, se está frio, se está calor, se você vai precisar de proteção solar, se você vai precisar de um quebra-vento, diferente de algum outro esporte que você pratica indoor. E você citou no começo a academia. Academia, você não tem impacto, mas você precisa de um alongamento maior, por exemplo. Você, geralmente, você está falando de academia, é um lugar fechado, então você não tem essas intempéries, né, do clima e tudo mais. Então, são coisas completamente diferentes. Então, quando você vai pensar em roupa para correr... pensa que você vai praticar um esporte de alto impacto e você precisa se proteger, você precisa minimizar os efeitos desse alto impacto no teu corpo. Então, compressão e sustentação e atrito. Você não quer sair em carne viva, o que é bastante comum, infelizmente. Então, esse racional de oferecer um produto com a menor possibilidade de atrito possível. Então, acho que esses são os 2... E a questão do clima que eu falei, né? Sim. Você não vai sair no sol com uma roupa sem proteção solar. Você não vai sair na chuva sem uma proteção resistente à água, um quebra-vento também resistente à água, enfim. E aquela coisa, né? Geralmente, os produtos para corrida, principalmente de performance, eles acabam entregando muito mais do que os outros produtos, né? Por exemplo, vamos falar de tênis. O pessoal pergunta de tênis para caminhada.
se você estiver usando um tênis para corrida, provavelmente ele vai ser mais confortável do que os outros tênis, né? Porque ele foi feito para corrida. Eu imagino que o top também, acho que a gente conversou também sobre outros esportes, por exemplo, uma jogadora de futebol, a gente vê as jogadoras, elas estão com um top assim, ela pode usar um top de corrida, né? Agora, o contrário, por exemplo, o top de academia para corrida, aí a gente tem um problema, né? Sim, a corrida ela é base para muito esporte, né? E é isso, assim, como você falou, a comparação com o tênis, né? Você pode usar uma roupa de alta performance, né? De corrida de alta performance para caminhar, né? Exatamente, o contrário é que você não pode fazer, que você vai ter problemas. Sim, a gente estava falando também do mix de corpos, né? Principalmente das brasileiras, porque a gente tem asiáticos, tem gente que é mais alta, tem gente que tem mais seio, menos seio, então quadril mais largo, né? Eu acho que fica até mais difícil para você falar assim, qual que é a modelagem aqui que vai se adaptar melhor a esse corpo da brasileira? A brasileira tem vários tipos de corpos, né? Como é que vocês fazem nesse sentido? Porque vocês pontuam bastante, né? Que não, a gente desenvolve para a mulher brasileira, mas a mulher brasileira é tudo isso, né? A mulher brasileira, ela, cara, eu sou muito apaixonada por Brasil, por brasilidades. Um beijo, Caetano. Sempre falo de Caetano. Sou muito apaixonada por brasilidades, por Brasil e esse movimento feminino, né? A gente até estava conversando um pouquinho antes de começar, esse movimento do feminino, da autoaceitação e, cara, eu sou do jeito que eu sou feliz assim, sem estereótipos. Isso é muito legal. Isso é muito importante e que bom que a gente está vivendo isso. E aí, quando a gente vai falar sobre esse corpo da brasileira, né, que não tem biotipo, isso é muito legal hoje a gente entender, porque existia um estereótipo, né, imaginário de que o corpo da brasileira era de uma determinada... que a estética brasileira feminina era uma, e que não é verdade. Não existe isso, não existe um padrão. A gente é um povo extremamente miscigenado, como você falou, uma mistura gigante. Acho que somos o país com maior miscigenação do mundo, então não tem um biotipo padrão. Mas uma coisa que é fato é que a mulher brasileira tem curvas. Tem curvas. E isso que a gente... em cima dessas curvas que a gente trabalha. Sem pensar em biotipo padrão, mas em curvas. E aí, vai muito da percepção. Quando a gente, por exemplo, a Al tem uma marca de compressão, de vestuário de compressão. Aí vai muito da percepção daquela corredora sobre a quantidade de compressão que ela consegue lidar, que ela entende que vai ser bom para ela, se vai ser uma peça de média, alta compressão, enfim. Então, tem essa adequação. O que o meu corpo pede, o que eu gosto, o que eu prefiro, o que eu estou preparada nesse momento, para escolher o melhor top, a melhor legging. Mas, sim, no Brasil, além de biotipos muito distintos, né, essa mistura toda, a gente tem a questão de região. Quando você vai para o norte, você tem um clima super quente, e aí você vai demandar um produto como eu já citei, né, de proteção solar. Quando você vai para o sul, é onde a gente coloca a linha térmica, por exemplo, que não vai funcionar no norte e nordeste, mas no sul precisa. Tem algumas coisas assim que são meio padrão. Assim, a estatura na região sul e sudeste do Brasil é mais alta do que a estatura na região norte e nordeste. Então, tem alguns pontos focais assim, que a gente consegue ainda trabalhar um pouco melhor. Mas a gente se baseia muito no fato de que não tem um padrão. E que bom. A gente vê, assim... Eu já trabalhei em loja especializada. Eu vi, assim, muita compra de legging, né? As mulheres escolhendo legging. Tem muitas mulheres que ainda têm, assim... Ela não quer mostrar, assim, o corpo, né? E elas acabam escolhendo a legging. Mesmo num dia que está mais quente, elas preferem a legging. Vocês têm algum dado, assim... com relação à preferência da mulher, assim, de legging ou de bermuda para correr? Sim, legging é o produto mais... legging e top são os dois produtos de maior venda quando a gente fala em mercado. Mercado esportivo são os dois produtos que mais vendem. Na Alten, especificamente, o nosso produto é a bermuda.
e depois vem a legging. Porque a bermuda de compressão foi um produto novo, né? A gente veio com essa história da bermuda de compressão e tudo mais. Só que a legging não substitui a bermuda. Quando a gente está falando, por exemplo, em retorno venoso, né? Quando você está numa prova, que você precisa de um retorno venoso... Da compressão, né? Da compressão. Compressão, quando você fala de bermuda, funciona para te ajudar na trepidação muscular. Então, vai te evitar fadiga, tudo mais, vai te economizar essa energia. Mas quando a gente fala de legging, ela é super importante na compressão no sentido do retorno venoso. Então, sim, no mercado é a categoria de produto, junto com o top, que é mais vendida, mais comercializada. Na Alten, a gente tem um desempenho muito alto de bermuda, né? Porque a gente trouxe uma proposta muito nova. A gente tem corredoras, esportistas nossas que só corriam com shorts soltos, e aí, enfim, migraram, depois que entenderam o benefício da bermuda, migraram totalmente para a bermuda, né? Mas quando você falou no comecinho a respeito de usar a legging mais para cobrir o corpo e tudo mais. E, de novo, a gente está numa fase de autoaceitação, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma cliente, uma consumidora final, que foi super importante num projeto que a gente fez de numeração, de tamanho e tal. E ela me mandou uma mensagem falando, Vanessa, hoje, esse final de semana, foi a primeira vez que eu consegui usar top sem camiseta por cima. E aquilo, cara, você fala, ok, zerei a vida, sabe? É isso. Essa coisa da autoaceitação. Então, eu acho que esse movimento, tipo, comprar uma legging porque eu quero mostrar menos o meu corpo, tá caindo por terra. Que bom. Que bom, né? Que bom. Outra coisa, assim, que eu percebia quando eu trabalhava na loja especializada era as cores. Era, tipo, 20% colorido e o resto do preto, né? E daí, a gente mora num país que é tropical, boa parte do ano tem sol, né? E as pessoas ainda usam bastante o preto. Como que é lá na Alten? Tem muita gente que ainda prefere o preto ou cada vez mais as pessoas estão querendo botar uma corzinha nas roupas? Eu vou falar por mim, eu gosto preto e o tênis colorido. Isso é muito comum, assim, a coisa do preto com o tênis colorido. A gente brinca que a gente coloca o colorido para vender o preto. Porque você coloca lá 5 variantes de cor, uma mais neutra, uma mais enérgica, tal, e vende o preto. Então, tem esse movimento, mas eu acho que a gente também não pode padronizar, sabe? Eu acho que não tem um padrão de preferência. Você falou sobre os tênis, né? Os tênis, eles têm uma proposta, no geral, os tênis de corrida, uma proposta bem colorida, né? Então, tem essa coisa de você investir ali num look que o tênis propõe a cor e a roupa mais neutra, né? Mas não tem um padrão, assim. O preto, realmente, acho que para qualquer mercado ele é importante, mas sempre tem a turma do rosa. Tem uma turma forte do rosa. O tênis rosa é um dos campeões. Não, mas do tênis também. O tênis rosa, a gente fala assim, o tênis rosa acho que não vende, né? Porque parece coisa de criança, né? Mas é um dos campeões de venda o tênis rosa, né? Eu imagino que pro vestuário também, né? Rosa é imbatível, assim, é incrível. Às vezes nem é tão tendência, mas a gente sempre coloca o rosa porque tem a galera do rosa. E também a galera das cores energéticas, assim, sabe? Do flúor. Verde limão. Mas o preto sempre é mais bem-vindo. E não é por falta de oferta. Porque, realmente, quando a gente vai entender as vendas, o preto sempre tem um destaque maior. Mas eu acho que a gente não pode, como eu falei, não vamos padronizar, né? Acho que a gente tem que oferecer para todos os gostos. E ainda mais com tanta gente aderindo à corrida, né? As pessoas precisam se sentir à vontade para embutir o seu próprio estilo, né? Acho que a gente não pode fechar essa cerquinha, é só isso. E o que eu percebo, assim, correndo no parque, que as mulheres, elas acabam querendo combinar, né? Então, o tênis meio que combinando com a roupa, com a viseira, com óculos, né? Para fazer o próprio estilo mesmo, né? E eu não sei como é que funciona, assim, para o vestuário. Vocês recebem uma cartela da coleção de cores. Esse ano aqui, a cor que a gente vai ver bastante é o verde ou é o vermelho. Tem alguma coisa assim? Tem, assim, a gente, no mundo, a gente tem algumas plataformas que estudam, né, Quem escritórios. Que dita isso?
o Fashion Week de Paris, assim? Não. Não só. Pensando assim, na timeline das tendência, seja do que for, Edu, até a palavra tendência, ela é muito associada à moda, mas não. Tendência é tendência de consumo, de comportamento. Então, a pandemia, acho que é um grande exemplo. Assim, a pandemia, ela foi um momento disruptivo, né? Assim, tipo, o que está acontecendo? E que mudou muito o comportamento. E esses comportamentos, eles respingam também no vestuário, mas tendência, ela vai dizer como você se transporta na cidade, como você se veste, que tipo de carro é funcional, enfim. Então, tem um número que é 2,5% da população mundial são os criadores de tendência. São assim, basicamente os artistas que vão transformar um sentimento, entende? Essa é bem a essência, assim, da tendência. Eles vão transformar um sentimento em arte. E esses caras que começam a tendência de comportamento, que vai respingar em todas as áreas, né? Inclusive na moda. Mas daí depois tem as pessoas que vão adotar, que vão entender, vão digerir um pouquinho mais aquela criação. Depois tem os influenciadores que vão digerir um pouquinho mais ainda até chegar no consumidor final. Então, é um caminho longo. Existem escritórios focados em estudar comportamento de consumo, que viram tendência depois, e aí eles desmembram. Então, olha, a tendência para o vestuário é essa, a tendência para o automobilismo é essa, a tendência para setor imobiliário, arquitetura, joias, é esse. Então, isso vai desmembrando. Existem algumas poucas plataformas no mundo que trabalham assim, e, no geral, a gente busca essas informações nessas plataformas. Então, são informações mundiais. Aí tem uma adequação. A América Latina tem um perfil mais assim, um clima mais assim, então tem umas adaptações. E aí a gente adapta para o nosso consumidor, para a nossa consumidora, entende? Para a necessidade da nossa consumidora. É muito interessante isso, porque você lembra, os carros principalmente aqui no Brasil, era preto, prata e branco. Daí, há uns 2 anos atrás, veio um cinza lunar. Daí esse cinza lunar veio para as roupas, né? Você viu bastante roupa cinza. Daí veio um tom, o celular virou roxo, né? Daí você vê um carro roxo, você vê roupa roxa, né? Sim. É muito interessante, é bem isso que você falou, assim, ela começa A gente não sabe por onde começa e, de repente, está em tudo, né? Essas cores. E tem sempre uma questão de estranheza inicial. Com certeza. Você olha e fala, nossa, que esquisita, eu não vou usar isso. Aí passa 2 meses, acostuma, né? Acostuma. É a repetição, né? Você vê tanto aquilo que você acostuma e você fala, putz, também quero. Eu já conversei com vários designers, assim, de vestuários, né? E cada um falou, assim, a sua inspiração. Você tem alguma inspiração, assim, que você fala assim, eu gosto... fora aqui do esporte, eu gosto de arquitetura, eu gosto de alguma coisa, assim, que você fala, eu gosto de tecnologia, que você acaba pegando essas inspirações e trazendo para as coleções? Acho que tecnologia... Você falou arquitetura foi um ponto de inspiração por muito tempo na minha vida profissional. Acho que a arquitetura foi muito forte, mas a tecnologia, ultimamente, tem sido... Acho que o meu olho vai muito para a tecnologia. E mais do que a tecnologia, a utilidade. A utilidade, acho que foi perene, assim, na minha vida profissional inteira. Assim. Tem que ter utilidade. Só a estética não funciona, não serve, é pouco, sabe? Tem que servir para alguma coisa. Mas aí acho que isso foi a minha vida inteira. Mas a arquitetura teve um peso, acho que a Design de móveis tem muito isso, né? Muito. Não adianta você ter um sofá que ele é bonito, mas ele é ruim de sentar, né? Exato. Que é o propósito, né? Que é aquilo que a gente estava falando da engenharia. Tecnologia sem engenharia, cara, não é nada. É verdade. Entende? E, Vanessa, a gente tem aqui no Brasil calor, frio, só que não é um calor de 50 graus, né? E nem um frio de -20, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma variação por ser um país continental... ele não é horizontal, ele é vertical, né?
Então, a gente tem uma variação assim de inverno e verão. Como que vocês fazem para a criação das coleções, principalmente para as estações? A gente tem esse cuidado, né? A gente estava falando um pouco ali sobre o biotipo da brasileira, né? E que vai além do biotipo, tem essa questão da região, né? De cada mulher cada corredora ter uma necessidade específica, dependendo da região onde ela está. Então, tem alguns cuidados básicos quando a gente pensa em vestuário que você precisa se atentar. Proteção solar, né? Você vê aqui no Norte e Nordeste, é muito comum as mulheres correrem de manga longa. Uhum. É calor. Proteção do sol, né? Claro. Assim, você precisa se proteger. Você precisa ter uma roupa... não vai ser a manga longa térmica, vai ser uma manga longa de uma fibra fresca, leve, mas que te dê uma proteção 50 a mais aí. Aí, quando você vai para o sul, cara, você precisa de uma proteção térmica para conseguir se proteger ali do tempo, né? Então, as nossas coleções, elas são bem divididas, né? Nesse sentido, a gente São tem... 2 por ano? São 3 por ano. A gente tem o outono e inverno, né? Que é praticamente a mesma coleção. A primavera e o alto verão. Que daí é o sol de 40 graus, né? Mas a gente tem esse cuidado de entender. Se você oferece uma linha térmica, por exemplo, você não consegue disponibilizar ela na região norte e nordeste, porque você não vai ter. Mas não vende lá ou Vende porque não tem mulheres... o consumo? A gente vende lá, sim, mas o consumo dessas corredoras é muito mais se elas vão fazer uma prova fora. Eu vou fazer... mora em Recife, vai correr em Porto Alegre. Ou fora do Brasil. Então, tá. Isso é comum. Então, compra para uma prova específica num momento ou num lugar mais frio. Mas fora isso, não tem necessidade, né? Não, mas é loucura. A gente já correu em Manaus, a gente já correu em Fortaleza. É muito diferente de correr em Curitiba, né? De correr em Floripa. Tem essa diferença muito grande, né? Mas em todos os lugares você sua. É verdade, é verdade. E aí tem essa preocupação também quando você pensa em roupa, né? De uma secagem rápida onde quer que você esteja. Né? Secagem rápida. Tem alguns elementos que você não pode abrir mão. Secagem rápida, compressão, que a gente estava falando, sustentação. E tem outros elementos que você vai trabalhando de acordo com a estação do ano e aquele clima específico local, né? Como você falou, o corredor fica muito suado depois de um longão, é aquele cheiro parece amônia, né? É um cheiro bem característico, assim, depois de um tempo, né? E muitas vezes o top, ele fica com cheiro também, né? O que causa isso? Ou tem uma forma, assim, de preservar ele para não ficar, assim, com cheiro? Tem alguma forma de lavar ele? Edu, toda vez que as pessoas me falam sobre o suor e o cheiro, eu falo, gente, que bom, tá tudo certo, tá suando, tá tudo certo. E ninguém sua cheiroso. Não, por favor. Tempo... Não dá, não existe isso. Então, assim, o suor faz parte da corrida, tá tudo certo. E o que a gente tem que evitar é que aquele cheiro impregne na roupa. Você vai ter ali um ambiente super propício para proliferação de bactéria, né? Que são áreas que vão estar úmidas e quentes. Então, elas vão se proliferar e tá tudo certo. A natureza é a vida. Agora, o que a gente precisa fazer para não deixar isso impregnar na roupa? Primeiro que tem que ser uma roupa de qualidade, que é um mínimo que hoje todos os corredores e corredoras buscam. Você tem que ter uma qualidade, né? Qualidade, você diz, dos materiais. Sim, porque se você trabalha com um poliéster, uma poliamida, que são as principais fibras dentro da roupa de esporte em geral, poliéster, poliamida e elastano. Então, essas fibras, elas precisam ser de qualidade. Como qualquer outra coisa, produto no mundo, existem as de boa qualidade e as de qualidade inferior. Então, assim, você precisa estar atento à qualidade do produto para que seja uma fibra de boa qualidade, que não vá permitir essa proliferação. E também tem uma coisa que eu sempre falo, não usem amaciante. O amaciante, ele entope as fibras. Nem aqueles amaciantes esportivos? Edu... Melhor não, né? Eu sugiro que não, porque o amaciante tende a... e eu não posso responder por alguma marca específica, sim. Tal, enfim. No geral. Mas, no geral, o amaciante ele tende a entupir as fibras do tecido. E o que não é bom, você tira a característica, a capacidade do tecido.
Não guardar roupa molhada, Úmida, né? úmida, porque aí você vai estar oferecendo para as bactérias um super prato, né? Uma super refeição. E evitar, isso também tem a ver com o suor, de não pegar o suor, mas também a conservação da peça, assim. Não deixar de molho a peça, lava, já estende à sombra, não expõe ao sol. Então, esses cuidados vão te ajudar com a conservação da peça como um todo e não pegar cheiro, né? E não ficar, impregnar aquele cheiro na peça. Uhum. Tem um jeito de lavar, assim, que é melhor? Pode colocar na máquina ou tem que lavar a mão? Tem que usar detergente neutro ou pode colocar aquele detergente diluído, sabe? Sim. Cada produto, cada fibra e a construção daquele tecido vai demandar um cuidado específico. Por isso que é sempre bom se atentar à etiquetinha, que essa etiquetinha, ela vale ouro. A gente, no geral, não dá muita bola, né? Mas ela vale ouro. Então, é super importante, porque ela vai te dizer o que você pode ou não. Porque não é só a fibra, não é só se é poliéster ou poliamida. É se tem elastano ou se não tem. É a construção dela, se tem algum acabamento específico ou não. Então, por favor, deem atenção àquela etiquetinha com a instrução. Mas, no geral, a gente sempre pede esses cuidados que eu te falei, não guardar molhado, não deixar de molho de jeito nenhum. Molho é ruim. Não usar o amaciante e não secar no sol. Então, mas pode pegar e jogar na máquina com as outras roupas? Poder até pode, mas é que cada produto vai demandar uma coisa específica. Às vezes ele tem algum detalhe que não é legal. Na Alten, vou te dizer que, no geral, todos os nossos produtos tendem a serem resistentes à máquina. Às vezes a máquina é até melhor do que na mão, porque na mão você põe ali um atrito que a máquina não vai gerar. Vai perder a elasticidade, né? Então, assim, as minhas roupas, no geral, as roupas de corrida, eu ponho na máquina e estão super bem. Eu tenho roupa da Alten do ano 1. Os nossos esportistas também sempre falam isso. Do primeiro ano que estão aí firmes e fortes. A máquina, ela tem um atrito menor. Então, na mão... eu lavei a mão, mas a mão, às vezes, nem sempre é legal. Mas sempre se atenta à etiquetinha. A etiquetinha, ela vale ouro. Você falou da composição de poliéster, elastano e poliamida. A gente sabe que a poliamida ela é um pouquinho mais macia, né? Do que o poliéster. O poliéster é mais... Se a gente pegar um fiozinho, parece mais um fiozinho de pesca, assim, né? E tem a ver alguma coisa, assim, na composição, a relação do cheiro? Fala assim... Porque você pega uma camiseta 100% poliéster, ela fica com um cheiro, né? Tipo camiseta de futebol. Nossa, você usou, assim, nem suou, já tá cheirando, né? Tem alguma relação também com a composição dos produtos? Hoje em dia, não mais. Eu acho que essa história da poliamida e do poliéster, ela é muito... Ela fez muito parte dos anos 80, anos 90. Hoje em dia, não tem mais essa. Então, você falou da espessura, né? A gente chama de titularidade de fio. O poliéster hoje, ele está muito evoluído. Então, a gente tem microfibra. Na Alten, a gente tem peças de poliéster, mas são microfibras de poliéster. São tão ou mais finas as fibras do que da poliamida. E tem os acabamentos, antiodor, por exemplo, que não permitem isso, essa coisa do cheiro e tal. Não existe mais essa história de, tipo, a poliamida é melhor do que o poliéster, ou Cada fibra tem a sua característica e ela vai ser, que é o que eu estava te falando sobre engenharia. Tecnologia sem engenharia não é nada. Então, cada fibra vai ter uma característica adequada para uma função específica. Entende? Então... tem coisas que a gente consegue fazer com poliéster que não consegue fazer com a poliamida e vice-versa. Mas não existe mais isso. Assim, o poliéster hoje, pensando em tecnologia têxtil, ele está avançadíssimo e não vai ser porque o produto é de poliéster que ele vai deixar cheiro. Tem muito produto de poliamida por aí que também fica ali com o cheiro impregnado que não sai nunca mais. Então, tem muito a ver com a qualidade do fio que você está usando naquele produto. Tá. E você pode dar uns spoilerzinhos, assim, a gente sabe que vai ter a Alten Essentials, né, que está vindo, né, voltado até para corredores que estão começando. E quais são os spoilers da nova coleção? Eu vi que você estava comentando ali que já tem coisas novas vindo, né? O que a gente pode esperar para os próximos meses? Você falou do Essential, né, da linha Essential, que é uma linha que a gente se dedicou muito em fazer, então ela é uma novidade na Alten. A Alten, ela nasceu entre
os esportistas, as corredoras de alta performance, se consolidou com essa galera e a gente começou a entender, tendo em vista que são produtos de alta compressão, a gente começou a observar que existe uma gama grande de corredoras iniciantes. Vários níveis, né, de corredores. Vários níveis. Principalmente de iniciantes, né? Principalmente iniciantes. Ou corredoras iniciantes, ou as corredoras que não gostam da alta compressão, ou corredoras que usam a corrida como uma atividade, um esporte de base. Né? Como a gente estava falando, né? Às vezes a pessoa pratica outra atividade física, mas ela corre para dar apoio para aquele esporte principal dela. Então, para essas mulheres, a gente trouxe uma linha de média compressão. Então, a Alten é super reconhecida pela alta compressão. Agora, a gente está trazendo a média compressão. Então, ou eu não gosto de alta compressão, e tudo bem você não gostar de alta compressão. Mas usa uma compressão, porque vai fazer diferença no seu treino. Então, a gente tem os produtos de média compressão, a gente tem toda a nossa expertise que a gente ganhou, que a gente criou ao longo desses 8, 9 anos de Alten. Toda essa expertise focada nessa corredora, nesse perfil de corredora que a gente não atingia, a gente não alcançava tanto. Então, é uma linha que a gente se dedicou bastante. Todo o racional de zero atrito que a gente embute nos nossos produtos, toda a ergonomia, a engenharia ergonômica ali que a gente aplica nos nossos produtos de alta performance, né, para maratona, meia maratona e tal, a gente trouxe para essa linha de produto. Então, é uma super novidade que a gente ficou muito feliz de colocar no mercado. E aí, quando a gente fala em tendência, né, a gente falou um pouquinho sobre tendência, mas quando a gente fala em tendência, quando a gente fala sobre comportamento, as pessoas, depois de pandemia principalmente, mudou tudo, né? Virou uma chavinha aí. Então, a gente está muito nessa tendência de misturar o digital com o natural. As pessoas foram muito mais para a natureza, né? Para as... outdoor, assim, né? Exatamente. As pessoas se conectaram muito mais com a natureza, mas também... tiveram que se adequar, quem ainda não estava, teve que se adequar muito rápido a muita tecnologia, né? É o home office, enfim, uma série de coisas. Então, esse comportamento de unir o digital com o natural, essa coisa do metaverso. Então, tudo isso é um comportamento que vai refletir, são cenários que vão refletir também no vestuário, nas cores. Então, cores digitais naturais, entende? Como seria essa cor? Não pode falar? Não posso ficar dando spoiler. Mas, assim, são cores que, assim, é o digital, mas é o natural. Estampas que é a natureza digitalizada, entende? É esse o caminho, mas não posso ficar dando muito spoiler. Tipo aqueles NFTs, assim, mais ou menos? Não. Tá vendo você? Não, eu não posso ficar falando muita coisa, porque senão depois o pessoal briga comigo. Quando que a gente vai ver faladeira. essa coleção? Coleção nova. Agora a gente está com a coleção de outono e inverno nas lojas. Essa aqui, inclusive, é da coleção nova, que está já no mercado. E aí a gente vai ter um novo lançamento da coleção de verão, que é finalzinho de julho, comecinho de agosto. Entra na nossa coleção de verão. E aí, em outubro, novembro, o alto verão, que também vem mais alinhado. Então, assim, sempre verão e alto verão, a gente vem com as cores mais animadas, digamos, né? No outono e inverno, a gente fica um pouco mais sóbrio e no verão e alto verão, a gente se anima mais. No final dos episódios, a gente faz um ping-pong, que são as Deus. perguntinhas rápidas e diretas. Ixi. Né? Vamos fazer essa brincadeira aqui. Eu tenho um limite de palavras? Tipo, uma palavra? Não, a gente não tem limite, Tá bom. tá? Tem alguma prova ou corrida inesquecível que você fez? Inesquecível? Nossa, Edu. Que te vem à cabeça, sabe? Ou um lugar que você correspondeu, esse lugar é incrível. Eu tô com dificuldade de escolher. São várias? Não, porque acho que sempre tem, né? Mas correr no Rio, eu acho que é muito especial. Com Rio, certeza. vou votar no Rio. Se você não fosse diretora de produtos, trabalhasse no desenvolvimento, você seria o quê? Sabe que eu me faço essa pergunta todos os dias, né? Eu não sei fazer outra coisa. Porque são 20 e poucos anos, né? 25 anos. 25 anos.
Edu, eu vou levar para minha terapia essa pergunta, porque eu tô tentando responder ela há algum tempo e não tô conseguindo, viu? Quem que é uma inspiração para você? Quem ou o quê? Quem? Também são tantas as... A gente tem medo de ser injusto, né, nas respostas. Eu acho que todo mundo que reflete brasilidade, todos os artistas que refletem brasilidade, essa coisa única que é ser brasileiro. Muito legal. Eu acho que a gente pensa muito lá fora, né? E a gente esquece da riqueza que a gente tem aqui, né? Em tudo. Né? Sim, em tudo. E eu acho que o brasileiro tem que valorizar cada vez mais isso. Eu acho. Né? Eu até brinquei, né? Falei, mandem um beijo para Caetano, né? Caetano Veloso. Eu acho que a gente, como você falou, a gente não olha para a maravilha que é a cultura brasileira, que é incrível. Então, acho que a minha grande inspiração, assim, é Brasil. E tem alguma peça, eu vou adaptar essa pergunta aqui que a gente geralmente pergunta de tênis. Tem alguma peça preferida que você trabalhou em algum projeto? Você fala assim, não, essa daqui eu gostei demais. Edu, a bermuda grit da Alten, acho que ela foi um marco pra gente. Mas mais do que a bermuda, o top. Porque a bermuda a gente ainda consegue adequar para o uso masculino, o top não. O top grit, as duas versões dele, eu acho que eles falam direto com a mulher. Tem muito homem que usa bermuda grit. Tem muito homem. Eu estava segurando essa pergunta, eu falei, meu, será que eu pergunto ou não? Porque eu li um comentário de um rapaz que ele pegou emprestada a bermuda da esposa e usou e gostou. Ele está 2 anos usando a bermuda da Alten. Sim. O meu companheiro também, ele corre, né, ele faz triatlon. Tem problema usar, não? Não, nenhum problema. Mas eu acho que esse movimento do feminino, ele é tão importante que o top grit me faz falar, cara, é isso. Acho que o top grit. Algum lugar que você gostaria de correr? Eu acho que eu vou ser, mas daí não seria um outro tipo de corrida, mas no Jalapão. Já foi. Você então, já foi? Já fomos lá. Cara, é difícil, viu? Então, eu não sei se eu tenho... não sei se eu consigo nessa vida, mas, cara... É incrível o lugar. É incrível, né? Um dos lugares mais legais que a gente já foi. Só que é bem difícil. Para correr é bem difícil. Ele tem a estrada, tem aquelas costelas de boi, costela de vaca, não sei como é que chama. E daí é bem difícil, assim, o perigo de você torcer o pé o tempo todo. Mas o lugar é incrível. Uma mistura de areia com terra, uma paisagem única, eu acho que no Brasil. Então, é um lugar bem bonito. O Jalapão tá nos meus sonhos, assim, mas eu ainda não comecei uma preparação para lá, mas tá lá, sabe? Tá lá. Bom, pessoal, é importante a gente falar que a gente tem um cupom especial para vocês comprarem lá no site da Alten. O cupom é TC10. A gente vai deixar o link aqui na descrição e também fixado nos comentários. Vanessa, queria agradecer muito. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu achei impressionante o comentário das mulheres e Alten virou assim como se fosse uma comunidade mesmo, né? De pessoas que gostam do produto e falam assim, não, é Alten, eu gosto. Se falar mal, o pessoal vai defender, né? Sim. No nosso canal a gente chama de ninja essas pessoas, né, que defendem a gente. E para uma marca criar isso é bem difícil. Eu sei que é um trabalho bem difícil, né? Você vê que a pessoa tem que realmente gostar e ela ser são pequenos embaixadores da marca, né? Ela defende e indica o produto, assim, porque ela realmente curte, né? Sim. Edu, eu que te agradeço pela oportunidade de estar um pouquinho mais próxima dessas mulheres queridas, amadas, que usam os nossos produtos. O trabalho que a gente faz, ele requer muita dedicação. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não sei se eu sou apaixonada porque eu não sei fazer outra coisa. ou se eu não sei fazer outra coisa, então o jeito é ser apaixonada mesmo por isso. Mas eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E mais ainda por atender mulheres corredoras. É transformador, né? Você deve receber várias histórias de pessoas que começaram a correr e mudou a vida da pessoa, né? Sim. Eu acho que esse é o nosso trabalho, assim, né? Eu acho que
é motivador, assim, é quando você fala, cara, tô no lugar certo, tô fazendo a coisa certa, quando eu recebo esses depoimentos. E então, para mim é ótimo assim ter um pouquinho mais de contato, chegar um pouquinho mais perto dessas mulheres aqui através do canal, enfim, e dizer que o que a gente faz com muita dedicação e com muita seriedade. Então, a gente está muito comprometido com o nosso propósito quanto à marca. A gente falou muito de engenharia brasileira, mas acho que falar de alma brasileira, essa alma brasileira que para mim é tão importante, para a Alten é tão importante, e que eu acho que é isso que chega, é essa alma brasileira que alcança essas ninjas que você comentou. É isso aí. Pessoal, a gente está fazendo uma série de episódios aqui com a Alten, muito legal, hein? Trazendo corredoras, trazendo treinadoras, Vanessa, a gente trouxe o Cris. Teremos outros episódios, então fiquem ligados. Compartilha com a sua esposa, para os maridos que estão assistindo aqui, né? Tenho certeza que eles vão gostar de escutar um pouquinho dessas histórias. E todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo aqui no Tênis Certo. Segue a gente aqui no YouTube e também no Spotify. Escuta a gente no Longão, né? Coloca no Longão e escuta a gente, vai ser bem bacana. Deixe o seu like e nos vemos na próxima. Obrigado, Vanessa, mais uma vez. Obrigada, Edu. Abraço a todos. Tchau, tchau.